SOS Convida. Apoio Líder Interiores, Divinópolis. Olá, eu sou a Patrícia Borges e este é o SOS Convida. O SOS Convida é o seu programa semanal que leva até você e sua família dicas e orientações sobre a saúde e o bem-estar. O SOS Convida é realizado pela SOS do Câncer, Associação para a Prevenção e Combate ao Câncer Infantil e Adulto. Lembrando que a SOS do Câncer também atende crianças e adolescentes com enfermidades raras. Hoje no nosso programa nós vamos receber aqui um convidado muito especial e nós vamos falar sobre o câncer infantil. Nós vamos conversar com o Dr. Júlio César Veloso, que é pediatra, neonatologista, intensivista pediátrico e também é coordenador da UTI neopediátrica do Complexo de Saúde de São João de Deus. Dr. Júlio, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme recebê-lo aqui em nosso programa. Muito obrigado. Eu fico muito honrado de fazer parte e vir aqui conversar um pouquinho com vocês a respeito de um tema muito importante mesmo, que é do câncer infantil. Muito importante. Para começarmos nossa conversa, o nosso bate-papo extremamente importante, eu gostaria de perguntar para o senhor quais são os primeiros sintomas de câncer numa criança, doutor Júlio? São vários sintomas. E eu gostaria até de ressaltar uma coisa muito importante, que é preciso ficar atento a todos os detalhes durante um exame de uma criança. Porque ela pode vir apenas de um quadro febril persistente, pode vir dores ósseas, uma distensão da barriga, do abdômen, alguns caroços que podem ocorrer surgindo na região cervical, axilar, inguinal, são sinais indiretos. Mas também pode vir através de hematomas, ou seja, algumas manchas roxas inespecíficas pelo corpo, muitas das vezes cansaço, palidez, que leva a lembrar de anemias, uma série de fatores que podem estar relacionados. Então, como é bem múltipla as sintomatologias, é fundamental que a criança seja submetida anualmente um exame indicado pelo pediatra, para que se possa detectar precocemente o aparecimento de alguma doença. E é bom que os pais fiquem de olho e anotem essas questões, se teve uma manchinha roxa, se teve algum nódulo nessa região do pescoço, nas axilas, como o senhor falou, os pais precisam ficar bem antenados aí, né, doutor Júlio? Eu gostaria de contar uma coisa bem particular. Claro. Recentemente, olha que eu sou pediatra e o pediatra ele tem uma visão macro, mas a gente precisa ter uma certa malícia também durante o exame. Recentemente eu detectei na minha filha mesmo uma pinta escura que eu não fiquei satisfeito com o aspecto. E eu consegui ver uma mancha, uma pinta assim, semelhante quando eu ainda estava em formação na minha graduação. E era um melanoma. Melanoma é uma doença muito rara em criança. E eu fiquei imaginando assim, se eu não tivesse observado aquilo, atentado, possivelmente passaria desapercebido. E como não é comum na criança, o olhar ficou mais atento. Então agora, nas minhas consultas, eu começo a observar tudo da cabeça e peço para a mãe ficar atento para poder, qualquer mancha, em qualquer parte do corpo, ela comunicar mesmo ao pediatra para que ele possa investigar ou descartar. Isso é extremamente importante. E doutor Júlio, falando sobre isso, essa questão de ficar atento, descartar, tem alguma doença que poderia ser confundida com câncer, por exemplo? Existem sim. Existem? Principalmente quando tem os linfonodos, né, os gânglios. Né? Os gânglios podem estar relacionados principalmente às infecções.
que infecção de garganta é muito comum, dos nódulos na região cervical, no pescoço. Qualquer ferimento em membro inferior, nas pernas, pode levar ao aparecimento desses gânglios na região de virilha, mas o olhar sobre ele é um pouco particular, porque normalmente os gânglios ocasionados por algum câncer infantil, eles são indolores e crescem vários ao mesmo tempo e são mais profundos. Então, o olhar atento é fundamental. Então, por exemplo, a pessoa está com uma infecção, a criança, uma infecção pode dar uma ínguazinha. Sim. Mas, e a ínguazinha geralmente ela dói um pouco. Dói. O câncer já não dói, Não dói. que é o que você falou. Então é uma coisa que tem que se perguntar, tá doendo? Esse Sim. carocinho, se a mamãe mexer aqui, dói, alguma coisa assim, fica uma dica, né? Para a mãe. É uma coisa bem que ela pode importante. perguntar, né? E por haver essa confusão, de confundir as enfermidades, pode haver algum tipo de complicação na frente, atrasar o tratamento ou complicar? Eu gostaria até de ressaltar uma coisa importante. Pode, como claro. é que surge isso? Na verdade, o câncer, ele na criança é um pouco diferente do adulto mesmo. O do adulto, ele está relacionado a algum fator que vai desencadear, muitas das vezes. Por exemplo, o fumo, a bebida, ela pode induzir a formação de células cancerígenas. Na criança, as células primárias que formam o câncer, elas têm uma particularidade que elas não amadurecem. Então, elas continuam com um padrão de origem desde a sua formação e a todo o desenvolvimento. Então, elas são aceleradas. Por isso que o crescimento é rápido e por isso que também o diagnóstico tem que ser bem precoce. Bem rápido. Então, na verdade, na criança, o processo é mais rápido? É mais rápido. É mais rápido do que no adulto? É mais rápido do que no adulto. E por que, doutor Júlio, assim, que é mais rápido? Porque ela está em fase de crescimento? A criança ainda ela se desenvolve ao longo dos anos, né? Ela vai amadurecendo o sistema nervoso, ela vai os rins, o próprio sistema oftalmológico, ele se desenvolve ao longo dos anos. Pulmonar, por exemplo, o pulmão, eles completam a formação por volta de 6 anos. O cérebro ele tem uma formação completa, como do adulto, por volta de 8 anos. Então, nesse processo de diferenciação celular, ela pode gerar alguma célula metastática e ela se desenvolver. Tanto é que existem alguns órgãos mais comuns de se desenvolver o câncer infantil. Existem. E o senhor pode falar para nós quais são esses órgãos? Sim. O principal causador de câncer infantil são as leucemias. Mas elas são seguidas também pela câncer do sistema nervoso central e depois pelos linfomas. Depois, em quarto lugar, quinto lugar, vem os cânceres de órgãos sólidos, rins, baço, e depois ósseos e, por fim, a pele. Então, existe mais ou menos 30% desses cânceres são mesmo de leucemia e depois eles vão diminuindo a incidência. Então, o primeiro lugar está lá no ranking, a leucemia, isso, infelizmente. Exatamente. E nós estamos falando aqui sobre essa questão do câncer infantil, dicas. Tem algum exame físico específico que o médico pode solicitar para fazer um diagnóstico precoce, que o senhor poderia citar para nós? Sim, um exame bem simples que consegue se detectar, porque muitas das vezes está relacionado a uma anemia, é um próprio hemograma. Um hemograma alterado, com a alteração das contagens de plaquetas, eles já podem alertar sobre uma possível alteração. Mas outros, especificamente, nós vamos ver de decorrência do local. Por exemplo, um câncer que ocorre de sólido do rim, ele vai ter alterações que envolvem a filtragem renal. Então, nos exames que nós pedimos, nós tentamos ampliar o máximo possível para poder analisar funcionamento do rim, do fígado ou do próprio hemograma que pode estar nos
clareando pelo menos para alguma ideia de algum tipo de alteração. E, doutor Júlio, eu quero perguntar uma coisa. Agora, no dia 23 de novembro, é comemorado, né, essa conscientização do câncer infantil. O câncer infantil, ele quase não é muito falado, né? Às vezes, eu não sei como fazer essa pergunta de uma forma mais ética, mas às vezes a gente chega no consultório do pediatra e fala, olha, meu filho está com isso, está com aquilo, e aí ele fala para a gente que pode ser, por exemplo, uma alteração, pode estar com uma infecção, mas não sabe o que é. Como que a gente faz nesses casos? A gente insiste com o pediatra, pede para fazer outros exames? O pediatra normalmente ele tem uma competência para poder detectar algum problema. Tem, claro. Por isso que segue alguma rotina para isso. É claro que existem algumas particularidades no exame. Eu mesmo já detectei algumas câncer na criança com evolução muito rápida, que passou a ser desapercebido, era a criança com vômitos, e um exame no vômito é algo muito comum, né? Mas durante o exame mais detalhado, que eu detectei que a criança estava com alteração do sistema nervoso central, e era realmente um tumor. E do tempo de evolução, da detecção até ao óbito, que a criança infelizmente faleceu, não foram nem 2 semanas. 2 semanas? Nossa. E eu ia perguntar sobre essa questão do diagnóstico precoce, inclusive sobre esse aumento. Claro, a gente sabe que aumenta as chances de cura de qualquer pessoa, mas na criança, existe algum dado que, se descoberto precocemente, as chances delas são maiores do que as do adulto? Segundo o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, é o principal órgão que é no Brasil responsável por atendimento de pacientes com câncer, inclusive câncer infantil. Felizmente, 80% dos cânceres infantis são curáveis, são tratados e curados, quando detectado precocemente. Então, existe mesmo uma grande possibilidade de, detectando precoce, fazer o tratamento, que a maioria dos casos é a quimioterapia. Então, existe mesmo um viés. Se por acaso detectar precocemente, a chance de cura é muito grande. É muito grande. Existe um tabu, né, que é em relação ao câncer. Tem gente que não gosta nem de falar a palavra câncer. Não fala. Então, doença ruim, né? Por medo, por um certo preconceito também com a doença. Mas ela é algo que tem que ser debatido, sim. E você falou bem do dia 23 de novembro, que é o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil. Ele deve ser divulgado mesmo, porque nós devemos ter um olhar mais atento sobre a doença. Olhar, prestar mais atenção, né? E eu gostaria de perguntar, doutor Júlio, o senhor como pediatra, convive com essas crianças que com câncer, que lutam, que já lutaram, o senhor percebe emocionalmente que o comportamento delas, elas são mais resilientes do que o adulto? São. Na verdade, a criança é apaixonante. Muito inocente. Mas sabe por quê? Eu penso que existe algo que o próprio adulto, pelo temor, né, ou desconhecimento da doença pela criança, impera a vontade de viver e de se curar, né, ou aquela certeza que vai sair. Então, eu penso sempre que os bons pensamentos geram energias positivas, e isso muitas das vezes eu vejo algumas crianças que acabam trazendo para a família um maior alento, porque o sofrimento maior é dele, né? Então, às vezes eu falei para a mãe, olha, quem está sofrendo mais é ele. Eu sei que é difícil para você, mas você precisa arrumar forças para ajudá-lo. Então, existe sim, e é algo importante, que a família seja acolhida. Ela precisa ter um amparo psicológico, emocional, porque pode ocorrer 2 tragédias. Né? Podem ocorrer. A criança virar óbito e os pais não suportarem. Exatamente. Né? Então, a criança é realmente mais resiliente. Sim. Por ser um ser tão inocente e não ter assim aquele medo também que muitas das vezes o adulto tem, né? E doutor Júlio, a SOS do Câncer, através do programa SOS Convida,
tem o objetivo de levar informações, né, de qualidade para a população. Então, o que os pais devem fazer quando as crianças apresentarem qualquer dia de enfermidade, sendo câncer ou não? Qual o primeiro comportamento desse pai? O ideal é sempre contactar o pediatra para que ele possa, passando as informações do que está acontecendo com a criança, e orientar quais são os meios para poder investigar ou ser avaliado. A primeira condição é você ter uma tranquilidade, né? E se vier um diagnóstico, a calma, porque, como eu falei, até 80% é possível de cura. De cura. Então, é importante que a família tenha ciência. Nós estávamos falando sobre questão de consultas, né, de pediatria. Depois de um certo tempo, a criança ela tem uma certa resistência ao pediatra. Mas é importante lembrar que nesse período ainda precisa que a criança tenha um certo olhar, porque a gente vai imaginando que ele vai virando adulto, vai ficando com um perfil diferente, mas ele ainda tem aquela condição de um câncer de processo muito rápido. Um processo mais rápido de acelerar do que do adulto. Isso é muito importante, eu não sabia dessa informação, esclareceu muito. Doutor Júlio, muito obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer ao senhor por ter vindo, sua presença assim, abrilhantou muito mais o nosso programa de hoje. Eu te agradeço demais, eu gostaria só de dar uma novidade que eu acho que é importante falar, né? Eu trabalho no São João, né, e nós frequentemente temos pacientes que são encaminhados, infelizmente, centros hoje de tratamento no Brasil são poucos. São. Mas em breve vai ser inaugurado aqui um centro de tratamento de câncer infantil na cidade. Na cidade. Então, isso vem trazer um novo alento para mim e para a população também, acredito. Porque um tratamento que muitas das vezes envolve a parte emocional, o custo financeiro, e a gente tendo como contar com um local onde possa dar esse recurso, é muito importante. E tem a questão também da pessoa estar no município dela, ela não vai precisar se deslocar para outro lugar, a criança às vezes uma quimio, uma rádio, já é difícil, porque tem ali a questão dos efeitos colaterais do próprio tratamento, então ela fica mais confortável, fica bom para todos, né? Sim. Então, mais uma vez, obrigada pela sua colaboração, ajudou bastante, esclareceu muitas das dúvidas. Eu agradeço muito e eu gostaria de deixar um alerta também para a família. Sim. Que sempre que algo diferente ocorrer no seu filho, que ele possa procurar mesmo as informações com o pediatra, ficar atento sobre detalhes que possam estar acontecendo. Muitas das vezes não é mesmo preocupação de mãe, não. Qualquer coisa diferente é algo que tem que ser investigado. E como uma grande população é leiga no assunto, nada mais justo que um profissional venha mesmo esclarecer suas dúvidas. E que seja o pediatra do seu filho, que já conhece ele, que já tem um relacionamento com a criança, com a família, um relacionamento de confiança. Sim. Né? Isso é muito importante, né, doutor Júlio? Tem que manter isso. Muito obrigada mais uma vez. E para você que nos acompanhou até agora, eu agradeço também. E se você ficou com dúvida sobre o câncer infantil, quer fazer mais perguntas, e se você também gostaria de dar uma sugestão de um convidado para a SOS do Câncer trazer aqui no SOS Convida, fique à vontade. Deixe seus comentários na descrição desse vídeo. Até o próximo programa.